Muito bem, vamos agora explicar um pouquinho ou conversarmos sobre a impressão. Vou dar 2 cliques aqui, olha só o que eu fiz. Eu vim aqui na minha pasta, cliquei 2 vezes, ele abriu aquele documento do Word que a gente tinha feito, ok? Se o de vocês aparecer aviso de segurança, as macros foram desativadas, você só habilita, ok? Porque esse aqui é um modo de segurança deles. Ele fica aqui em cima. Muito bem. Professor, pergunta. Como que eu faço para imprimir direto? Eu tenho aquelas possibilidades onde você pode visualizar antes de imprimir, configurar antes de imprimir, ou imprimir direto, né? Ou imprimir direto. Ou você pode segurar o seu teclado Ctrl, a sua tecla Ctrl e depois a letra P. Quando você clica no Ctrl P, você vai abrir direto essa página aqui, tá? Por que eu não cliquei no Ctrl P? Porque Ctrl P é um atalho que eu paro a minha gravação, tá? Porém, por isso que eu não cliquei no Ctrl P. Aqui eu tenho uma prévia das folhas que serão impressas. E como elas serão impressas? Isso em margem, rodapé, cabeçalho. Se eu tiver mais de uma folha, eu posso navegar entre elas. Se eu tiver 40 folhas e eu quero ir na folha 19, eu só digitar 19 e dar Enter, que ele vai. Mas agora vamos pelo passo a passo. Então vamos lá. Aqui é onde eu clico para iniciar a gravação, ou melhor, a impressão. Aqui é o número de cópias. Qual a diferença do número de cópias para o número de páginas? O número de cópias é a quantidade de vezes que eu quero que essa folha seja igualmente impressa. Traduzindo, se eu colocar 2 ou 4 cópias dessa, então significa que a impressora vai copiar, vai imprimir 4 vezes essa mesma folha. Se eu tiver 2 arquivos, serão 4 impressão de cada folha, ok? Então ela vai imprimir 4. Então eu quero só imprimir uma cópia de cada folha. Então coloca uma cópia de cada folha. Aqui é a impressora que vai fazer a impressão aí do seu doc. Professor, como que eu faço para configurar uma impressora vir para cá? Algumas impressoras ou são por USB ou são por rede. A minha impressora é por rede, então é uma configuração que eu faço fora do Word. Depois que eu configurei pelo Windows, ele aparece aqui automaticamente. E quando ela está ligada, ou ela está pronta para usar, ela vai aparecer um sinalzinho verde escrito pronto, como nesse caso. Senão ela vai aparecer assim, ó, offline. Significa que ela não está ligada. Por exemplo, essa é a mesma impressora, só que aqui é por USB e aqui é por rede, né? Como assim por rede? Eu posso estar no meu quintal, se eu estiver ligado no mesmo Wi-Fi que a minha impressora está, eu vou imprimir, ok? Beleza. Aqui em configurações, então vamos pela parte de configuração. Aqui já é a configuração de como eu quero a minha página impressa. Então, aqui eu vou imprimir todas as páginas. Olha só, quais são as opções que tem aqui, ó. Imprimir todas as páginas, imprimir o documento inteiro. Traduzindo, se tem 15 folhas, eu vou imprimir as 15 folhas. Eu posso imprimir somente a página atual que eu estou visualizando, tá? Que é essa aqui. Ou eu posso imprimir intervalo personalizado, que é imprimir uma parte e depois imprimir a restante. E assim por diante eu tenho outras opções aqui também, que não são tão proveitosas para ensiná-los. Se eu quero imprimir frente e verso, eu posso escolher essa opção aqui, ó, imprimir em um lado, só um lado de uma folha. Por exemplo, eu tenho 2 lados brancos de uma folha, correto? Eu tenho 2 páginas. A página 1 eu quero que venha na frente e a página 2 venha uma nova folha branca. Então, traduzindo, serão impressas 2 folhas que a frente da folha será branca e o verso será preenchido, ou a frente será preenchida e o verso ficará em branco das 2 folhas. Ok. Se eu quero imprimir frente e verso em uma única folha, suponhamos que esse documento aqui, ele, vou colocar aqui aquele comando, deixa eu colocar esse comando aqui, pronto.
e vou visualizar. Ou vim aqui em arquivo e imprimir. Bem, se eu visualizar agora, eu tenho duas folhas. Se eu continuar com essa opção selecionada, que é imprimir em um único lado, serão impressas duas folhas. Então eu terei que ter na minha impressora duas folhas Chamex em branco, correto? Duas folhas A4 em branco. Porém, se eu quero economizar e eu quero colocar essas duas folhas aqui em só uma folha em branco, o que eu vou fazer? Eu vou configurar aqui em arquivo, imprimir. Dentro de imprimir, vou escolher imprimir manualmente nos dois lados. O que significa? O que acontece? Ele vai imprimir normalmente a primeira folha, que é a primeira página. Aí quando a sua impressora imprimir, suponhamos, vou fazer um teste aqui. Eu quero imprimir essa primeira parte. Dou um clique. Suponhamos que ele vai imprimir lá. Depois que ele imprimiu, aí eu vou lá na minha impressora, pego o papel que saiu, volto para a bandeja ou coloco de novo aonde que a impressora puxa o papel. Agora eu terei que virar de cabeça para baixo, deixar a parte do documento para cima. Isso vai depender muito da impressora, né? E eu vou colocar ela para imprimir de novo. Depois que tiver tudo ok lá, eu volto aqui no Word e dou ok. Quando eu der ok aqui, ele vai imprimir de novo. Então, essa janelinha que abre aqui é como se fosse, quando imprimir a frente, você pegar o papel que imprimiu, virar a parte branca para cima, que é onde que a impressora vai puxar de novo, você colocar de novo na bandeja, onde que fica as folhas para serem impressas, você colocar lá. Quando você colocar, você volta aqui e me dá o ok, que eu imprimo a segunda página no verso, ok? Então aqui eu vou cancelar, beleza, vou voltar lá em arquivo e imprimir. Ainda, já que vocês entenderam manualmente o frente e verso, vou voltar para imprimir um lado só. Aqui eu tenho os agrupamentos, que vai agrupar de 2 em 2, traduzindo. Professor, aqui minha impressora está desligada. Professor, como assim? Se eu tiver esses dois documentos aqui, tenho dois documentos, duas folhas, correto? Tenho duas folhas. E eu quero duas cópias deles. Ou eles imprimem, olha só, ou ele imprime as duas juntas, imprime duas cópias da frente, ou ele imprime a folha 1 e a folha 2, depois ele volta e imprime a folha 1 e a folha 2, separadamente, ok? Então ele divide, ele organiza a impressão. Show? Beleza. Orientação. Orientação se eu quero imprimir no retrato ou no horizontal. Retrato ou horizontal. Ok? Margem. A margem aqui está muito grande, professor. Eu vou colocar uma margem estreita. Eu vou colocar uma margem aqui bem estreita. Estreita. Vou colocar uma margem estreita. Bem pequenininha, tá vendo? Eu posso mexer a margem tanto por aqui, quanto vir em layout da página. Dentro do layout da página, eu posso vir em margens, personalizar ou escolher uma dessas margens. Voltando lá em imprimir, eu posso mexer nessas margens aqui. Eu costumo deixar em normal ou eu personalizo a minha impressora, né? A minha margem de impressão. Vou colocar um exemplo aqui. Se eu colocar em estreito, que jeito que a impressora imprime? Ela imprime com movimentos assim, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Se eu coloco o meu texto muito próximo da borda da página, o que acontece? A minha impressora pode vir nesse movimento. Se tiver uma dobrinha aqui, ela pode engastalhar nessa dobrinha e vir puxando e rasgando a minha folha, tá? E sai uma maçaroca. Bem, muito bem. Aqui embaixo eu tenho uma folha. Como posso dizer aqui? Esse aqui, deixa eu tentar explicar de um jeito bem simples para vocês. Notem que o meu documento tem duas páginas, correto?
Mas eu quero que essas duas páginas fiquem em só uma folha de Chamex impressa. O que eu vou fazer? Ao invés de ser uma página por folha, eu quero colocar essas duas páginas em só uma folha de Word. Só uma folha de Word. Deixa eu ver se ela vai colocar aqui. Não, ela entende que ela já é suficiente. Deixa eu ver aqui. Duas páginas por folha. Quando eu for imprimir, o que ela vai fazer? Ela vai pegar essas duas páginas e vai colocar em uma só folha de Word. Notem que deixa eu colocar essa folha de orientação. Ela entende que a margem está tranquila. E vou colocar essas duas folhas por margem. O que ela vai pegar? Sabe essas duas folhas aqui? Vão sair em uma só folha de impressão. De Word, nesse caso. Depois que eu mandar imprimir. Beleza. Professor, todas as impressoras são iguais? Não. Exemplo, quando você for imprimir frente e verso, tem impressora que quando eu coloco esse comando imprimir manualmente os dois lados, você nem precisa tocar no papel, que ele mesmo faz tudo. Ele imprime a primeira, ele mesmo puxa, a impressora puxa, e quando você der OK, ela imprime o outro lado. Porém, tem impressoras que tem um jeito especial dela. Então, você tem que conhecer e fazer o teste na sua impressora como é que o papel vai sair. Ok? Se você estiver na sua empresa, você pode conversar com quem já é experiente para saber como que a máquina daquela empresa funciona. Professor, e se eu tiver da seguinte forma? Eu tiver 3 páginas. Se eu tiver 3 páginas, vamos colocar mais? Vamos colocar mais páginas? Vou colocar 4. Professor, se eu tiver 4 páginas e eu quero imprimir só a página 2, vamos aumentar essas páginas? Eu quero aumentar essas páginas aqui para vocês entenderem uma coisa. Pronto. Enter. Pronto. Notem que agora eu tenho 9 páginas, correto? Nessas 9 páginas, eu posso imprimir a seguinte forma. Aqui em páginas, notem que eu tenho um quadradinho que eu posso personalizar. E aqui, nesse izinho, eu tenho uma sugestão de como que eu posso imprimir as minhas páginas. Toda vez que eu não queira imprimir uma sequência, que é do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nesse caso até o 9, eu posso personalizar a impressão. Eu posso imprimir a 1, ponto e vírgula, pular para a página 3, ponto e vírgula, pular para a página 5, ponto e vírgula, pular para a página 8, e depois eu vim e imprimir. O que eu fiz? Eu ignorei as outras páginas, ele só vai imprimir as páginas que eu colocar aqui. Não, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir a página 1, ele vai lá, ele vai imprimir a página 1, ele vai imprimir a página 3, ele vai imprimir a página 5, e ele vai pular a página 6, 7, e vai imprimir a página 8, e não vai imprimir a página 9. Porém, eu posso, além de ir pulando, colocar esse ponto e vírgula, também tem a opção da seguinte forma. Olha só, a sugestão que ele dá aqui. Ó. A sugestão que ele dá é o seguinte, olha só. A sugestão que ele dá é, ou eu posso colocar em uma vírgula, ponto e vírgula, ou eu posso colocar um hífen, né? Quando eu coloco o hífen, eu faço assim, ó. Exemplo, eu quero imprimir da página 3 até. Esse hífen, ou esse sinalzinho, é um menos. Sinalzinho de menos 9. Traduzindo, eu vou pular a página 1 e a página 2. Vou imprimir da 3 até a 9. Esse sinalzinho significa até. Professor, eu posso fazer alguma sequência diferente? Como? Assim, por exemplo, quero colocar a página 1, vírgula ou ponto e vírgula. Você pode colocar a vírgula. Eu quero imprimir a página 1. Vou pular da página 3 até a 4, até a 5. Depois eu quero imprimir a 7. E depois eu quero imprimir a 7 e depois eu quero imprimir a 9. Tem como, professor? Tem. Então você pode ou colocar ponto e vírgula ou pode colocar vírgula, tá?
O que ele vai entender? Que você fez uma sequência. Ele não vai imprimir a página 1, tá? Ele não vai imprimir a página 2, ele não vai imprimir a página 6 e nem a 8. Ele só vai imprimir as páginas que você escolheu aqui nesse caso. Ok? Isso vale para todos os tipos de documentos. Depois, só clicar em imprimir e ele vai direto. Ok? Feito. Estamos finish.